Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Esdras 4. A oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo um templo ao Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes de família, e disseram-lhes: Deixai-nos construir convosco, porque, como vós, honramos também o vosso Deus e lhe ofertamos sacrifícios desde o tempo de Azaradom, rei da Assíria, que nos transportou para aqui. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias de Israel responderam-lhes: Não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de nosso Deus. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam, enquanto trabalhavam. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar sua obra. Isso durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até a de Dario, rei da Pérsia. A oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. Sob o reinado de Assuero, Xerxes, desde os primórdios de seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxerxes, Bezelão, Mitrídates, Tabeel e seus colegas escreveram ao mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida. Reum, governador, e o secretário Sansai escreveram a Artaxerxes, a respeito de Jerusalém, uma carta que continha o seguinte: Reum, governador, Sansai, secretário, e seus colegas de Din, de Afarsataque, de Terfal, de Afarsa, de Ercua, de Babilônia, de Susa, de Derrá, de Elão. E o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafar trouxe consigo e instalou na localidade de Samaria e em outros lugares de além do rio, etc. Eis a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os povos da outra margem do rio, etc. Saiba o rei que os judeus, que partiram de tua terra para vir ao nosso meio, a Jerusalém, reconstroem esta cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhe os fundamentos. Saiba também o rei que, se esta cidade for reconstruída, e seus muros levantados, seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionará prejuízos ao rei. Nós outros, porém, tendo em vista o sal de teu palácio que comemos, e não achando conveniente ver menosprezado o rei, transmitimos a ti estas informações. Para que mandes consultar os livros de registro de teus pais, aí verás como esta cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela incitado rebeliões, é por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar ao conhecimento do rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses do lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, ao secretário Sansai, e aos seus colegas, habitantes da Samaria e de outros lugares na outra margem do rio. Saúde, etc. A carta que nos enviastes foi totalmente lida diante de mim. Por minha ordem, foram feitas investigações e ficou averiguado que desde os tempos mais antigos aquela cidade sublevou-se contra os reis e que ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos. Consequentemente, ordenai que cessem os trabalhos dessa gente, a fim de que não se reconstrua tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda negligência no cumprimento desta ordem para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida na presença de Reum, de Sansai, o secretário, e de seus colegas, foram com toda a pressa a Jerusalém, junto aos judeus, e os obrigaram, empregando a força e a violência, a cessar os trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois,
interrompida até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras 5. A carta de Tatenai a Dario. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ado, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava com eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, retomaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém com a ajuda e a assistência dos profetas de Deus. Ao mesmo tempo, Tatanai, governador do lado oposto ao rio, e Sarbuzanai e seus colegas vieram procurá-los e falaram-lhes assim: quem vos deu autorização para reconstruir o templo e levantar suas paredes? E acrescentaram: quais são os nomes dos homens que trabalham nesse edifício? Mas Deus tinha os olhos voltados para os anciãos dos judeus, e ninguém os obrigou a interromper os trabalhos, até que chegasse o relatório a Dario a fim de que este respondesse por escrito sobre o assunto. Cópia da carta que enviaram ao rei Dario, o governador Tatanai, da outra margem do rio, bem como Estarbuzanai e seus colegas de Artazaque, que também moravam na outra margem do rio. Enviaram-lhe um relatório no qual se lia o seguinte: ao rei Dario prosperidade perfeita. Saiba o rei que fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, está ela sendo reconstruída com pedras enormes, e o madeiramento está já colocado nas paredes, este trabalho está sendo executado com cuidado e progride nas suas mãos. Por isso, interrogamos os anciãos: quem vos deu autorização para reconstruir esse templo e levantar esses muros? Perguntamos-lhes também os seus nomes para consigná-los aqui e fazê-los conhecidos de ti, pelo menos os que estão à testa deles. Responderam: nós somos servos do Deus do céu e da terra. Mas nossos pais caíram na ira do Deus do céu, o qual os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu. Entretanto, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro ordenou a reconstrução desta casa de Deus. E o próprio rei Ciro retirou do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomara do santuário de Jerusalém e transferira para o templo de Babilônia, foram entregues a um homem chamado Sassabazar, o qual nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios. Foi então que aquele Sassabazar veio para aqui e colocou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. Portanto, se o rei acha conveniente que sejam feitas investigações nos arquivos do rei em Babilônia, para ver se é verdade que foi ordenada pelo rei Ciro a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, que o faça e, em seguida, queira o rei transmitir-nos a sua decisão a respeito. Esdras 6. O decreto de Dario. Foi então que o rei Dario emitiu um decreto ordenando que se fizessem verificações em Babilônia, na casa dos arquivos, onde os tesouros estavam depositados. E encontrou-se em Ecbatana, cidade fortificada situada no província da Média, um rolo no qual se lia o seguinte texto: no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com relação à casa de Deus que está situada em Jerusalém: este templo deve ser reconstruído, para servir de local onde se ofereçam sacrifícios. Terá 3 carreiras de pedra talhada e uma de madeira, a despesa será paga pela casa do rei. Outro sim, devolveremos os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, e transportado para a Babilônia. Agora, pois, Tatanai, governador de além do rio, e Sarbuzanai e vossos colegas de Arfazaque, que estáis além do rio, afastai-vos. Deixai continuar os trabalhos da casa de Deus. Também ordeno como é que se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus, tendo em vista a reconstrução da mencionada casa de Deus, das receitas reais provenientes dos impostos de além-rio, a despesa será fielmente paga a esses homens, a fim de que a obra não sofra interrupção. Tudo aquilo que for necessário para os holocaustos do Deus do céu, novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal,
óleo e vinho, ser-lhes dado a cada dia, sem falta, segundo a ordem dos sacerdotes que estão em Jerusalém, a fim de que possam fazer oferta dos sacrifícios de bom odor ao Deus do céu, e que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Eis o que ordeno. Além disso, se alguém modificar no que quer que seja este edito, arranque-se uma estaca de sua casa, levante-se a mesma, e seja pregado nela onde ficará pendente. O Deus que fez habitar ali o seu nome destrua todo rei, todo povo que ousar fazer qualquer coisa para mudar este decreto e destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, seja ela pontualmente executada. A dedicação do templo. Assim Tatanai, governador da outra margem do rio, Starbuzanai e seus colegas conformaram-se fielmente à ordem enviada pelo rei Dario. Os anciãos dos judeus puseram-se a construir o templo e fizeram progresso, sustentados pelas profecias de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, prosseguiram a construção, segundo a ordem do Deus de Israel, e segundo a ordem de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminou-se o edifício no 3º dia do mês de Adar no 6º ano do reinado de Dario. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os demais repatriados celebraram com júbilo a dedicação dessa casa de Deus. Ofereceram, por ocasião dessa dedicação, 100 touros, 200 carneiros, 1.400 cordeiros e 12 bodes como vítimas pelos pecados de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes segundo as suas classes, e os levitas segundo suas divisões, para celebrar o culto de Deus em Jerusalém, de conformidade com as prescrições do livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas, sem exceção, tinham se purificado. Os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro comeram a sua Páscoa, bem como todos aqueles que tinham rompido com as práticas impuras dos povos da região e se haviam unido a eles para buscar o Senhor, Deus de Israel. Celebraram com júbilo durante 7 dias a festa dos ázimos, porque o Senhor os havia consolado, fazendo com que o coração do rei da Assíria se inclinasse em favor deles, para confortá-los no trabalho de reconstrução da casa de Deus, do Deus de Israel. Esdras 7. Esdras vai para Jerusalém. Após esses acontecimentos, sob o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Elcias, filho de Selum, filho de Sadoque, filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiofe, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Bote, filho de Abisué, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras vinha da Babilônia. Era um escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor, Deus de Israel. Como a mão do Senhor seu Deus repousasse sobre ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu. Com ele, vários israelitas, sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e natineus, voltaram para Jerusalém, no 7º ano do rei Artaxerxes. Chegou Esdras a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Foi no 1º dia do 1º mês que ele partiu de Babilônia. Esdras havia, com efeito, aplicado seu coração a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel as leis e as prescrições. A carta do rei Artaxerxes a Esdras. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e escriba, versado no conhecimento do texto da lei do Senhor e de suas prescrições concernentes a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba versado na lei do Deus do céu. Dei ordem para que deixassem partir contigo todos aqueles do povo de Israel, seus sacerdotes e seus levitas, residentes em meu reino, que desejavam ir a Jerusalém. Pois foste enviado pelo rei e seus 7 conselheiros,
para fazer uma inspeção em Judá e em Jerusalém, e para ver como está sendo observada ali a lei de teu Deus que tens em tuas mãos. Levarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel, cuja morada fica em Jerusalém. Bem como todo o ouro e a prata que encontrares por toda a província de Babilônia, e por fim os dons voluntários que o povo e os sacerdotes ofereceram livremente para a casa de seu Deus em Jerusalém. Por conseguinte, cuidarás de comprar com esse dinheiro, novilhos, carneiros, cordeiros, bem como as oferendas e as libações, e as oferecerás em Jerusalém no altar da casa de vosso Deus. Com o restante do dinheiro e do ouro fareis o que parecer melhor a ti e a teus irmãos, em conformidade com a vontade de vosso Deus. Os utensílios que te forem entregues para o serviço da casa de teu Deus, tu os depositarás diante do Deus de Jerusalém. Quanto às outras despesas que deverás fazer para o templo de teu Deus, tu as providenciarás por meio dos recursos que o tesouro real te fornecerá. Ademais, eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros de além do rio, que entreguem pontualmente a Esdras, o sacerdote, escriba versado na lei do Deus do céu, tudo o que ele solicitar. Até a quantia de 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo o que prescreveu o Deus do céu para a sua casa seja fielmente observado, a fim de que a cólera divina não se desencadeie contra o reino, o rei e seus filhos. Por fim, notificamo-vos de que não se deverá lançar imposto algum, nem tributo, nem encargos, sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, natineus e servos dessa casa de Deus. E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus que te foi dada, estabelecerás juízes e magistrados para fazer justiça a todo o povo da outra banda do rio, a todos aqueles que conhecem as leis de teu Deus. Todo o que não observar a lei de teu Deus e a lei do rei será castigado rigorosamente, seja com a morte, seja com o desterro, seja com uma multa, ou mesmo com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E que me fez obter o favor do rei, dos seus conselheiros e de todos os mais poderosos oficiais do rei. Enchi-me, pois, de coragem, porque a mão do Senhor meu Deus estava comigo e reúne os chefes de Israel para que partissem comigo. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Esdras, capítulos 8, capítulo 9 e capítulo 10. E dando início à leitura do livro de Neemias, capítulo 1. Paz e bênçãos a todos.